Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este nosso primeiro áudio, primeira aula do projeto Entre o Céu e a Terra, um caminho, Laudato Si. Então, hoje iniciamos a semana Laudato Si 2025, em que celebramos os 10 anos da publicação da encíclica Laudato Si e, como prometido, a partir de hoje e até ao dia 31 de maio, irei partilhar uma aula por dia em formato áudio para vos dar a conhecer esta encíclica que eu considero ser absolutamente fundamental, essencial para qualquer cidadão da Terra. Talvez até já a conheças, talvez saibas do que se trata, ou talvez não. Seja qual for o teu caso, ainda bem que estás aqui. Vamos juntos explorar e descobrir de forma simples e objetiva o que o nosso querido amigo Papa Francisco nos quis dizer e nos desafiou a fazer. Vamos entender o que significa cuidar da nossa casa comum, porque cuidar da terra é também cuidar da nossa alma, ou seja, do nosso coração, da nossa morada interior. Este é o programa da nossa primeira aula. Estás pronta? Estás pronto? Então, vamos lá. Bom, para começar, deixa-me dizer-te que a Laudato Si é uma encíclica, ou seja, uma carta, uma carta escrita pelo Papa Francisco ao mundo inteiro, a todas as pessoas, não só aos cristãos. Não, é para todos. Ela foi publicada em 24 de maio de 2015 e o seu título, Laudato Si, em italiano significa Louvado sejas e é uma referência clara à famosa oração de São Francisco de Assis, não é? No Cântico das Criaturas, que exalta a beleza e a grandiosidade da criação divina. Ora, esta encíclica, Laudato Si, é considerada uma das encíclicas mais importantes do Papa Francisco, porque ela vai além dos temas puramente religiosos. Ela conecta-se com as questões mais urgentes do nosso tempo, como as mudanças climáticas, as desigualdades sociais e a degradação ambiental. Por isso, ela é um apelo à urgência da ecologia integral diante da crise climática. Como é que ela está organizada? Ela está dividida em 6 capítulos, sendo um total de 246 parágrafos, e foi escrita de acordo com um método que já tem uma vasta tradição na Igreja, que é o método do ver, do julgar e do agir. Ou seja, primeiro precisamos de ver, de nos inserir na realidade com o olhar de Deus, ou seja, constatar os factos, perceber, ganhar consciência do que está a acontecer, do que realmente se está a passar. Depois é necessário julgar. Mas como é que vamos fazer esse julgamento? À luz do Evangelho, da palavra de Deus, dos princípios. E por fim, precisamos de agir. Ou seja, precisamos de ações concretas de transformação. Só assim haverá mudança, certo? Então, como vês, por tudo isto, esta encíclica marcou um compromisso significativo da Igreja Católica com a causa ecológica, fazendo com que milhões de pessoas por todo o mundo se sensibilizassem para o impacto das suas ações no planeta, não é? E por isso ela é uma verdadeira encíclica social. Na verdade, a Laudato Si é um documento fundamental
no qual Francisco nos convida a olhar para a natureza com um olhar diferente, com um olhar de amor, de admiração, de respeito e, acima de tudo, de responsabilidade. Ou seja, ele convida-nos a reconhecer e a entender a Terra, o planeta Terra, como a nossa casa comum. E, portanto, todos devemos contribuir para o seu cuidado e proteção. Se ainda não leste ou não tens a encíclica em tua casa para poderes ler, acompanhar, ir acompanhando, eu vou deixar aqui no corpo, na zona dos comentários, na descrição do áudio, um link ah, para um PDF, para esta encíclica em PDF, para poderes, se quiseres, ir também acompanhando cada capítulo. Bom, então vamos começar exatamente por aqui, pelo conceito da casa comum. O que é isto da casa comum? O que é que achas que o Papa Francisco quer dizer quando fala sobre a casa comum? Bom, quando o Papa Francisco fala sobre a casa comum, ele refere-se ao planeta Terra, o lar de toda a humanidade, de todas as criaturas vivas. E este é um conceito central, na encíclica, ou seja, o facto de a Terra não pertencer a nenhuma pessoa ou grupo específico, mas sim ela ser um bem compartilhado por todos e por isso que deve ser protegido, cuidado e preservado, não só para as gerações presentes, mas também para as gerações futuras. Então, para assimilarmos e compreendermos melhor este conceito, convido-te a fazeres comigo aqui um pequeno exercício. Vamos olhar para esta fotografia que está agora aí no teu ecrã, na tua tela, e vou perguntar-te o que vês. Certamente vais dizer que vês pessoas a apanhar frutos da natureza. E sim, é verdade. Também vais dizer que vês árvores, vegetação, dois seres humanos, não é? Uma mulher e um homem. Tudo isso é verdade. Mas sabes uma coisa? Se olhares com atenção e se o teu olhar estiver educado e inspirado pela Laudato Si, verás muito mais. Vamos ver? Então vamos lá. Verás as árvores, as ervas, as folhas caídas, verás as diferentes cores e tonalidades, as formas, e irás intuir as muitas formas de vida que existem por ali. Não são apenas aqueles dois seres humanos. Não, há muito mais. Os insetos, não é? Tão importantes e essenciais na polinização, por exemplo, os pássaros, os vários animais da terra, do ar, não é? Que fazem daquele espaço, daquele ambiente, o seu habitat. Podes, inclusive, aperceber-te do ciclo da vida, não é? Para aquelas pessoas poderem apanhar os frutos. Houve um outono, um inverno, uma primavera, um verão. Aqueles frutos que começaram por ser flores, não é? Não são apenas alimentos para nós, seres humanos, também o são para os outros animais que por ali vivem ou passam. Portanto, bem vistas as coisas, por ali, tudo que por ali existe tem um propósito.
propósito, não é? Nada está ali, nada é fruto, do acaso. Ali vemos alimento, nutrição, não só para os seres humanos, como eu te disse, para todas as espécies que ali habitam, que ali passam. Ali vemos proteção, abrigos, casas. O que te estou a tentar dizer é que nada existe de forma isolada, nada está a mais, nada se perde, tudo se transforma, tudo se complementa e tudo está interligado. Por isso, o Papa Francisco usa a expressão casa comum para enfatizar que a Terra é um património de toda a humanidade e de toda a criação. Não podemos existir e viver sozinhos. Precisamos da terra, precisamos da natureza, precisamos de toda os ambientes, as espécies, não é, que formam o grande ciclo da vida. Então, ao falar da casa comum, o Papa Francisco destaca esta interconexão, não é, entre os seres humanos e a natureza. Na verdade, esta é a ideia central de toda a encíclica. Tudo está interligado. Isso significa que não podemos ver a Terra como um recurso a ser explorado de forma indiscriminada. Não, temos de olhar para a Terra como algo que está intimamente ligado ao nosso bem-estar e à nossa sobrevivência. Quando cuidamos da natureza, estamos também a cuidar de nós mesmos e das comunidades mais vulneráveis. Por isso, o nosso querido amigo Francisco faz-nos um apelo e é perentório a dizer que a terra não deve ser tratada como propriedade privada de alguns, mas como um bem coletivo, que deve ser respeitado e cuidado por todos, independentemente da nacionalidade, da religião ou da classe social. Pois é, mas se olharmos para o mundo, vemos que o mundo está muito mal cuidado, verdade? Crise ambiental é uma realidade e foi uma das grandes preocupações do Papa Francisco. Ele via a destruição do meio ambiente como uma ameaça à nossa casa comum. E por isso ele quis falar sobre os efeitos devastadores das mudanças climáticas, da poluição, não é? Da destruição da biodiversidade, que não afetam apenas a natureza, não é? Não é só uma questão ambiental, mas também uma questão humana, porque elas têm impactos diretos na vida humana, especialmente na vida das populações mais pobres e vulneráveis, não é? Que dependem diretamente dos recursos naturais para a sua sobrevivência. E assim, Francisco deixou claro que a crise ecológica que enfrentamos é também uma crise espiritual e humana. A Terra, a nossa casa comum, está claramente em sofrimento. E esse sofrimento é visível e manifesta-se de muitas formas: desfloração, desmatamento, poluição, perda de espécies, mudanças climáticas. É como se a Terra estivesse a gritar. O que sentes tu ao ouvir o grito da Terra? Mas sabes uma coisa? Não é só a Terra que grita. Não. As pessoas também gritam. Existem muitas pessoas a gritar.
E sabes quem mais sofre com a degradação ambiental? São as pessoas mais pobres, os mais desfavorecidos, os mais fragilizados, os mais desprotegidos. São os que têm menos recursos para lidar com as consequências da crise ecológica. Ironicamente, são aqueles que menos contribuem para a crise, mas são os que mais pagam por ela. E por isso o Papa Francisco falou-nos em crise humana, porque realmente é uma verdadeira crise humana. Já tinhas pensado sobre isto? Como te sentes em relação a tudo isto? Achas que podes ignorar o grito da terra, o grito das pessoas, dos pobres? Consegues ignorar? Consegues fingir que nada se passa? Proteger a casa comum significa também lutar contra a pobreza, garantindo que todos possam viver com dignidade e em harmonia com a natureza. Eu quero viver bem, claro que sim, mas esse é um direito que não é apenas meu. Eu quero que todos o possam fazer. Então, agora que já compreendes que a casa comum é tanto um conceito ambiental quanto moral, lembremos-nos que a Terra é um lugar sagrado que deve ser tratado com respeito e cuidado, como um bem comum que todos devemos proteger, não é? Então, isto deve ser um valor de vida. Esse respeito e esse cuidado devem ser valores de vida para qualquer ser humano. Cuidar da nossa casa comum é um ato de amor, de respeito, de solidariedade e justiça, mas exige mudança de atitudes e exige um compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar de todos os seres vivos. É por isso que eu acho que podemos dizer que a encíclica de Laudato Si é um grito de alerta, não é? Mas também uma canção de esperança, porque é uma proposta de caminho, é um convite à conversão. Nela, o Papa convida-nos a uma coisa chamada ecologia integral, né? Que não é mais, não é mais do que entendermos que cuidar da casa comum não é só cuidar da natureza, é também lutar por justiça social, por estilos de vida mais simples, por uma espiritualidade que nos reconecte com Deus e com o mundo. Ou seja, não se trata apenas de mudanças externas, mas de uma profunda transformação interna no nosso coração, nas nossas casas, nos nossos hábitos, na nossa forma de viver. No parágrafo 14, Francisco diz-nos assim: precisamos de uma nova solidariedade universal. Como disseram os bispos da África do Sul, são necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus. Todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades. Esta playlist que criei com muito amor e carinho não pretende apenas apresentar ideias. Com ela, eu espero poder provocar atitudes. Eu espero poder inspirar escolhas novas, mais conscientes, mais sustentáveis, mais fraternas. Como diz a encíclica, o clamor da terra e o clamor dos pobres não podem mais ser ignorados. E então, vamos escutar esse clamor, esse grito, vamos caminhar juntos por uma nova forma de viver no mundo.
Não sei se sabes, mas a escolha do nome Francisco pelo Papa não foi apenas uma homenagem a São Francisco de Assis, mas também um compromisso de seguir e promover os valores essenciais que o santo encarnou: a simplicidade, a humildade, o amor pelos pobres e o cuidado com a criação. Diz o Papa Francisco no parágrafo 11. Francisco, o santo, é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Ou seja, o Papa Francisco convida-nos a seguir este exemplo, o exemplo de São Francisco de Assis, e a aplicar estes princípios nas nossas vidas, na nossa relação com os outros, com Deus e com o planeta. Então, sigamos acompanhados pelo Espírito ou pelos Espíritos de Deus e de São Francisco de Assis. Hoje ficamos por aqui, terminamos com uma oração inspirada na Laudato Si. Vamos fazer juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, obrigada pela beleza e abundância da tua criação. Ajuda-nos a cuidar da terra com amor e respeito, a proteger os pobres e vulneráveis e a viver com sabedoria, simplicidade e justiça. Que, como São Francisco, possamos ser guardiões do mundo e transformar as nossas ações em instrumentos de paz e cuidado. Amém. Obrigada por me teres ouvido. Até amanhã. Paz e bem. Viva Laudato Si.